Chuchusca, vem aqui com o seu tigrão e te dá muita pressão. Ô, Chusca, você vai deixar, tá valendo já. Você vai colocar essa introdução pra gente poder começar este episódio. Não vou passar esse já mico, tá valendo, já tá valendo. Sinto muito, cara, e você vai pro ar cantando funk. E agora vai, ó, continua a palhinha, vai. Não, vai que ficou legal, vai. Vai. Hipócrita nisso, porque não, eu não gosto. Não, que isso, eu gosto assim, porque escuta em casa com o Matheus, coloca os funkzão pesado pra poder ouvir. Vai, solta um chuchusca, vai. Não. Solta o chuchusca. Não. Vamos começar. Ó, tá valendo, chuchu. Você põe aí, é porque só falou que tava valendo. Isso aqui é coisa de bastidor, de amigos, a gente tá brincando. Isso daqui não tem que ir pro ar, Fabiano. Gente, ela revoltou. Por que o funk te revolta desse jeito? A gente tem um quase MC aqui, que eu tenho certeza que ele vai virar um MC. Tá a meio de virar um MC Rick, não é isso? Vai, rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente conseguiu trazer com muito carinho uma pessoa muito especial, um amigo pessoal meu, um amigo que se tornou da Karen. Essa pessoa acreditou muito no nosso projeto, assim, quando o Chuchusca veio aqui com o nosso time. Quando o Chusca chegou com a gente, quando o Samu chegou com a gente aqui também, essa pessoa veio fazer um projeto piloto e desse projeto piloto tudo isso aconteceu. A gente já tá indo para sei lá qual é o número desse episódio. Então, Rick, muito bem-vindo. Seja bem-vindo novamente. Já é a segunda vez que você vem para cá. Antes era piloto, mas agora é para valer, né? Agora é oficial. É oficial. Aqui, das musiquinhas que a gente tá cantando aqui, rolou história aqui de bastidor que vai rolar um MC Rick. Tá prestes a virar um MC Rick? MC Rick no violão. No solo, no acústico, é bem legal. No acústico, aquela malemolência. Ah, que bacana! Muita gente com certeza conhece você é uma figura com certeza carimbada por Poços de Caldas, já rodou em um monte de lugar, já passa em todo lugar, quando ele passa daquela motinha, aquele capacete, todo mundo já vê ali, o Rick, já sabe quem que é. Viu? Tem a dança da motinha. A Karen vai cantar. Ô Rick, eu quero que, obviamente, você tem uma história muito linda, uma trajetória maravilhosa, e você vai ter que compartilhar hoje com a gente tudo. Primeira coisa que eu quero saber é se a gente vai ter que ter segredo aqui. Ou se vai ser um papo nosso entre amigos, onde a gente pode falar tudo, sem limite, sem modéstia, pode colocar tudo na mesa pra você poder soltar pra gente. Fala tudo. Geral. Ele colocou. Você vê que ele agora ele tá dando papo? O tempo todo ele tá no papo. Você viu que ele tá Você viu que ele tá com o peitinho mais forte? Na verdade, da primeira vez, eu vou fazer uma observação, não me leve a mal, tá? Mas assim, comparando o Henrique quando veio a primeira vez, há uns 2 meses atrás, que hoje foi dia 27 de março, né? Que a gente foi a nossa estreia. Eu não faço nem ideia. Acho que foi a semana do dia 27 de março. O Rick, ele tava mais forte. Não, mais forte. Não, peraí. Mais forte, mais cheinho. Ela tava mais gordinha. Isso. Mais redondo. Mais bolinha. Ele não tava com a cara, ele tá com o rosto agora ele tá com o rosto mais fino. Mais fino. Tá assim. Olha só que legal, tô cara. treinando, bonitinho. É que eu tenho que medir um pouco as palavras pra falar, sabe? As coisas, porque hoje eu não sei o que só pode falar. Só câmera, não, você viu que tava antes, você tava soltando mas fala fortinho, então vai dar bom então tá. Mas então quando você tava mais gordinho, agora você tá agora musculoso. Porque eu estava obeso. Obeso, eu tava verdade? Com 106 quilos. Não, mas não tava não. Ele tava grandinho sim, bem. É que você não reparou, mas eu reparei. Mas aqui, então, tanta coisa pra reparar. Fica reparando, vixe, cara. Mulher tem um olho pra poder reparar em tudo, né, cara? Às vezes a gente acha que não. Vixe, cara. Ela sabe de tudo. Sim, sabe, e assim, é ótimo só que a gente não pode fazer julgamentos com esse dom que a gente tem de ter uma visão muito ampla de legal. Uma visão muito ampla das coisas, entendeu? Então, assim, realmente não reparei de forma assim, né? Tipo, nossa, tá feio, nossa, tá gordo. Não. Mas realmente... é que é visível, né? Quando a gente começa a emagrecer, alguém que já tá bem gordinho, um pouquinho que emagrece já é perceptível. Né? Eu de lá pra cá emagreci 3 quilos, você nem falou nada. Tô mentira, velho. Mentira. Quantos quilos que você emagreceu? É porque às vezes você não emagrece de vez na balança. O que acontece? Você dá aquela murchada, né? Porque a gente percebe muito nas roupas, entendeu? Tipo assim, na balança não diminuiu tanto, assim. Mas nas roupas ficou melhor. É o famoso que todo mundo fala, primeiro você murcha. Eu tava usando G1, eu tô usando o G agora. Caramba!
bom. Olha que legal, As camisetas velho. eram G1, todas, praticamente todas. Aí eu uso ou uma outra GG ou metade agora é G. Mas o que te incentivou? Ah, o espelho, né? O É mesmo, espelho, cara? é. Tava te incomodando? Nossa, muito. É mesmo? Sempre. Tipo, porque eu sempre fui gordo, né? Desde Hum. quando criança. Sempre fui gordinho. Isso sempre me incomodou muito. E aí, nisso, com eu ser criança, eu comecei a ter, né, a parte aqui que eu já fiz a cirurgia. Calma. Ah, é verdade. Calma. Vamos devagar, Calma que o galera. negócio foi muito lá pra frente, Eu já calma. fui lá. Eu tô vendo lá que no tá entrando um norte. negócio fit. Pera aí, então vai. Calma aí. Que a Karen incentivou, a Karen foi no negócio aqui no papo. Porque a academia mexe muito com isso, com a minha transição. Porque antes eu não... Bom, então vocês já sabem de tudo e agora vamos lá. Rick Vamos lá. por Rick, quem que é o Henrique? Vamos lá. Bora. E aí, galera, eu me chamo Henrique Victor Marques. Esse é o nome que eu escolhi pra mim, porque eu sou um homem trans. Já tenho 6 anos de transição. Comecei minha transição dia 15 de fevereiro de 2020. Cara, mas Olha só que antes dessa transição você já vivia como Henrique faz muito Já tempo, né? há muito tempo. Eu só não assumia, né? Pra minha mãe. Para as pessoas em si, meus amigos, já sabia da coisa em si toda. Mas já sabiam já. Mas vamos lá, então eu quero ir um pouquinho antes de tudo acontecer, tá? Então, Rick, você é de Poços de Caldas mesmo, né? Eu nasci em Jundiaí, São Paulo. Você nasceu em Jundiaí, cara. E aí a minha mãe quis morar em Poços. Ah, Aí eu vim pra cá. e aí você veio pra cá, pra Poços, com que idade que você veio pra cá? Ah, eu era criança. Acho que uns 3 anos, 2 anos. Nossa, Nenê muito ainda, novinho ainda. nenê. Nenenzinho. E aí, vamos lá, aqui em Poços de Caldas, como é que começou essa tua descoberta pelo teu eu, Henrique, novo? Certo. Bom, eu sou músico também, né? Tenho algumas coisas pela internet aí de cover, música minha, etc. Só que música minha eu tenho no meu nome antigo, então eu não falo muito sobre. Mas atualmente no meu Instagram eu faço cover e etc. Mas pretendo mais esse ano ainda migrar mais pra música de volta. Porque por fato da minha transição a voz muda bastante, né? Então eu fiquei um tempo sem cantar. Aí agora eu tô voltando. Mas tem isso também. porque a minha voz era fina. Fina. Tipo, era grave, mas era fina. Aí Era tipo assim, a minha? um pouquinho Mais fina? um pouquinho mais grave. Entendi. Só que era bem feminina mesmo, entendeu? E aí depois, tipo, com os hormônios muda a voz. E aí no começo dos hormônios eu já não tava conseguindo cantar. Eu tentava pegar o violão, fazer alguma coisa, não conseguia, de jeito nenhum. Até incomodava. Falsete, até hoje eu não faço Virava mais. tipo aquela voz de adolescente. Oi! No começo da transição, É, né? tipo No isso começo aí, da transição, né? eu Nossa, ficava parece assim, cachorro. eu ficava assim, juro, eu ficava Olha assim, só. juro. E é E tudo por aí- conta do hormônio, que aí você é hormônio masculino. Isso, hormônio masculino, testosterona. E aí nisso, mas voltando, né? Aí eu sou músico, quando comecei a cantar na igreja, né? Minha mãe é bem religiosa, minha família inteira é bem religiosa. Isso, calma aí, gente. Vocês estão acelerando pra caramba esse papo. Pera aí, Porque cara. é muita informação. Não né? é, Tem acho uns que o Chusca negócios falou há tem tempo. Calma aí, cara. Pera aí. Ó, primeiro, Certo. você tem irmão. Eu tenho um irmão. Certo, você chama tem Lucas, irmão, chama Lucas. Ele trabalha aqui. Cameraman, editor de vídeo. É tudo. Ele é o tudo. chuchu nosso. Chuchusca. Bom, fora isso, você teve uma carreira artística que Sim. você tentou, Isso. certo? Que era antes da sua transição e que você continua hoje, que eu quero que você me conte mais dessa situação. Tá. Beleza? Então, Aí você colocou pra gente que você vem de uma família muito religiosa. sim. Isso já é um ponto que eu quero abordar contigo. Aham. Como que foi dentro de uma família tão religiosa, porque eu sei que a tua mãe é muito religiosa, Sim, né, cara? bastante. Você veio de dentro da igreja? Sim. É. Nasci na igreja. Nasceu na igreja, Praticamente, começou como qualquer músico cantando dentro da igreja. Coral ali, Isso, fazendo back coral, vocal, tudo. violão. Foi incentivo da tua mãe. Foi incentivo da minha mãe, porque na minha família, metade das pessoas da minha família são músicos. Meus primos, meus tios. Ah, que legal, cara. Tipo, Todo o meu mundo veio da tio- música aí. Isso. Que legal. Tanto é que o tio que mais me incentivou na música foi meu tio Rubens, ele já faleceu. Ah, Faleceu em 2017. E ele tocava saxofone, guitarra, olha violão, que fera, musicista teclado, mesmo.
E aí, quando a gente mudou pra Poços, ele era o único da família que morava aqui, né? Tanto é que ele que incentivou minha mãe em vir pra Poços. Ah, entendeu? entendi. Então a minha mãe sempre teve esse vínculo com ele, porque eles são irmãos. E aí eu comecei no mundo da música por conta dele. E a minha mãe também cantava na igreja. Ah, a minha mãe que já foi bacana, pastora. Rick, Ah, que foi legal. pastora. Ah, ela foi pastora. Aham. Caraca, mano, sério? Sério. Caramba, Que benção! velho. Não, que pô, benção. lógico que é, mas eu tô falando, pô, Mas deve difícil. ter sido difícil pra caralho. Demais. Cara, Difícil pra você e também difícil pra ela. Porque ao olhar deles, né? A ovelha negra da família, né? você começou na igreja cantando, por incentivo Isso. da tua mãe, teu pai também, teu pai era vivo. Não, Ai. pai meu mesmo eu não tenho. Eu tenho um padrasto, Ah. tinha, né, um padrasto que é pai do meu irmão, mas ele faleceu, só que ele que me criou desde criança. Ah, que bacana. A minha mãe cara. conheceu ele quando eu tinha 3 anos. Ah, E aí... Ele é daqui de Poços, Ele era de São Paulo. São Paulo. Isso, São Paulo, capital mesmo. ô Rick, desculpa, eu acho que eu te cortei aí. Não, já fudeu tudo, né? Já cortou. Pode falar. Não, eu quero, assim, ó, qual foi o momento, de verdade, o momento, eu acho que pros seus pais, eu posso falar pais, né? É, porque eu Independente de considero ser ele meu padrasto, pai. então vamos lá. Aham. Qual foi o momento dos seus pais? Eu sei que você participava da igreja, que você ia, cantava, mas qual você acha que foi o momento que houve uma percepção, uma primeira percepção dos seus pais em relação ao tipo, não é isso, vai se tornar aquilo? Tipo, a conversa que eu já tive, assim, com algumas primas minhas, que são mais velhas, elas falavam assim, essa menina aí é diferente, essa menina é diferente. E elas falaram que elas falavam isso pra minha mãe, mas a minha mãe levava, tipo, nada a ver, nada a ver. É só uma fase Né? de adolescência. Falava, sangue de Jesus tem poder, e Ah. etc. Ainda criança, sabe? Só que aí, quando vê, eu comecei a crescer, né? Não muito, né? Porque eu sou baixinho. Mas eu comecei a crescer, a desenvolver. Só que eu sempre amei muito música, bandas emo, tipo Fresno, NX0, sabe? Justin. Principalmente Justin, meu cantor favorito. E aí, eu gostava muito de skate, né? Por causa do Charlie Brown. Charlie Brown é meu cantor favorito brasileiro. E aí, nisso, eu comecei a... Não, tipo assim, eu quero me vestir assim porque eu me vejo um menino. Não, porque, tipo, eu não achava que existia gêneros, tá ligado? Eu achava que o ser humano era igual. Ele poderia ser o que ele quiser, se vestir entendeu? como quiser. Exatamente, eu não sabia que, tipo, isso aqui é menina, isso aqui é menino. Não, eu achava que todos nós éramos iguais e é isso. Então, eu fui crescendo, vendo bandas e etc. E me vestindo a caráter como eu achava da hora. Como eu achava da hora. Eu falei, mano, eu acho isso muito massa, vou me vestir Você assim. criou o seu estilo Tipo, de... o espelho começou a ser um espelho do gênero masculino, Isso. ao invés do gênero feminino. Só que sem ter a percepção, tá ligado? Só que, e não que também isso seja o gênero, tipo, que você tem que vestir assim só porque é masculino. As pessoas têm que se vestir como elas se sentem bem, sabe? Tipo, às vezes uma camisetona larga em uma menina fica maravilhoso e ela se sente bem. Sim. E não com aquela coisa muito apertada. Só que eu sempre olhei essas vestimentas como algo que me fazia me sentir confortável. Descrevia você. É, isso, tipo, a minha mãe colocava aquelas coisas apertadas em mim, rosinha e etc. E eu falava, não gostei, não quero tirar. E ela não deixava eu tirar, sabe? E aí, onde vem... Isso é com que idade, Rick? Mano, eu tinha uns 9, 8 anos. É mesmo, cara? Eu comecei a entender que eu não gostava realmente daquelas roupas. Da cor Quando rosa, de menininha, sapatilha. Quando as suas primas falaram que você era diferente, elas falaram que você era diferente por quê? Por conta das atitudes ou por conta dos brinquedos que você brincava? Brinquedos e atitudes. É eu mesmo? nunca gostei de boneca, nunca nada. Aí, tipo, teve uma época que uns primos meus estavam morando lá em casa, e aí eles tinham, mano, coisa do Dragon Ball Z, bonequinho do Dragon Ball, Você pirou. Mano, eu pirava. Carrinho da Hot Wheels, eu pirava. Eu falava, eu quero brincar com isso. A minha mãe, não pode. É de menino. É de menino. Você tem que brincar com as bonecas. Aí eu pegava a boneca, aí tinha umas bonecas grandes, eu tirava a cabeça da boneca, passava fita isolante do meu pai. Caralho, velho, tu era um psicopata. Porque meu pai era pedreiro, né? Caraca, velho. Ele chamava Olavo. O Olavo, ele era pedreiro. Então, tipo, tudo lá tinha dele, tá ligado? Fita isolante, tudo as coisas. Aí eu fazia, tipo, meus próprios brinquedos, às vezes. Que legal você fazer teu próprio brinquedo. Criatividade é extremo já. Comprava brinquedo rosa, aqui, Barbie, eu quero te fazer uma provocação. Você falou... Porra, tudo que você colocou aqui, você falou que a tua mãe reprimia no sentido de não pode, porque... O quanto que você acha que o não da tua mãe
tantos nãos da tua mãe fizeram acabar numa transição? Meu, tipo assim, não sei se a palavra é acabar numa transição, porque a gente nasce trans, né? A gente nasce assim, entendeu? Não é uma escolha. Igual, eu nunca aprendi a ser um cara trans ou homossexual. Ah, ninguém te ensinou a tipo, gostar não é um de... acabar de, tipo, que você não era isso. Sim. É acabar colocando, tipo, um fim na história, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Não é acabar por você não era e você acabou se transformando. Não é isso que eu quis dizer. Entendi. Entendeu? É um acabar de finalizou a história dessa maneira, entendeu? O quanto que isso incentivou para que você também tivesse o seu incentivo em passar pelo processo de transformação. Sim, então, tipo, o que muito me falava muito era o espelho. Eu sempre olhava muito pro espelho e falava, mano, não sou isso que eu tô vendo, entendeu? E às vezes eu via, tipo assim, meus amigos, igual quando eu era criança, eu vi que começou a desenvolver, né, a mama. E aí, só que não desenvolveu um pouquinho, veio com tudo, tá ligado? Eu, tipo, aquela fase que a menina fica menstruada, eu fiquei com 11 anos. Nossa, fiquei muito cara, cedo. velho. E aí, com 12, eu já tava, tipo assim, com um seio muito grande. E aí, quando veio, não parou de crescer, entendeu? Eu falava assim, mano, por que isso tá crescendo em mim? Pra caralho, né? E aí eu via, tipo, meus amigos, etc. Eu falava assim, mas eles não têm, por que eu tenho esse treco aqui, entendeu? E aí eu comecei a achar aquilo muito, muito tenebroso, entendeu? Aquilo não parava de crescer. E eu comecei a surtar. Eu falei, mano, isso não é de mim, isso aqui tá crescendo. Ô, louco, Rick, sério? Uma parada sinistra, entendeu? E aí... Nossa, tua mente já era total, mano, já Henrique. Vulgar, mas isso que ele falou é interessante, né? Tipo, ninguém ensinou eles a gostar, né? Ninguém ensinou ele a ser... Tanto é que, tipo assim, a minha mãe falava assim, desde quando você e os namoradinhos da escola? Aí eu ficava assim, mano, como que eu vou explicar pra minha mãe também, né? que eu não... Porque, tipo assim, ó, eu não tinha esse olhar pra um menino de gostar do menino, da figura masculina. Eu tinha um olhar de que eu queria ser daquele jeito, entendeu? Eu não queria me vestir daquele jeito que a minha mãe me vestia ou que eu via as meninas da creche. Mas eu queria me vestir e brincar com os meninos, entendeu? Mas eu não via eles com o outro olhar. Tipo, eu acho que a sexualidade não existia aí, né? Era não só existia, mais uma... Era só a parada de ver e falar assim, nossa, eu queria ser daquele jeito. Só que aí quando você... Eu gosto da brincadeira de menino. Mas aí quando você vai pra escola mesmo, que você tá tipo assim na 5ª série, 6ª série, que aí você fala assim, pô, mano, eu acho a menina bonita. Só que eu não podia contar isso pra ninguém, entendeu? Por causa da minha família ser religiosa e a minha mãe ser extremamente religiosa, eu sempre fiquei quietinho, entendeu? Eu vivi em silêncio. Mas nessa época que você achava a menina bonita, já era um negócio que você já se entendia ou ainda não? Ainda era confuso? Eu já me entendia como uma pessoa que gostava de mulheres, mas eu ficava na minha cabeça que eu não sabia, eu não me sentia bem com o corpo que eu tava, entendeu? Assim, você disse, né, de que você olhava no espelho, né, via crescendo tudo, você se assustava. Mas assim, você não era feliz com aquilo? Você não gostava do corpo que você tinha? Você não gostava de ser menina? E aí você queria realmente ser outro lado? Porque, tipo, quando eu via os meninos sem camisa, eu falava, caraca, eu queria ser daquele jeito. Por que os meus cresceu? Por que isso aqui tá crescendo? Por que eu não sou daquele jeito? Sabe? E aí, tipo, eu via que os meninos faziam xixi em pé. Por que eu não posso fazer xixi em pé? Peraí, eu não sei que porra que é essa. Xixi em pé? Xixi em pé. Ah, xixi em pé! Caralho, entendi. Pô, percebi que os meninos faziam xixi em pé. Falei, que porra é essa? Tá convivendo muito com o Gui, hein? Caralho, velho. Tô falando muito rápido. Xixi em pé, entendi. Entendeu? E aí eu ficava com isso na minha cabeça. Por que eu não posso fazer em pé? Por que eu tenho que fazer sentado? Entendeu? Só que até então eu não tinha procurado ainda sobre órgãos genitais, entendeu? E aí depois que eu fui procurar, né? Porque a internet, você vai procurar. Porque, né? Pelo jeito que você fala, você não tinha uma conversa aberta dessa com seu pai, com a sua mãe de jeito nenhum, não, né? Não tipo, podia, sobre né? sexualidade. A minha mãe nunca conversou comigo sobre nada disso, dessas coisas, nunca nada. E aí quando eu comecei a entender as coisas, eu comecei a me criticar muito, falar assim, Deus, se não for do Senhor, tira de mim. Essa era a minha oração. Porque aí o quê? Eu fui no computador, a gente tinha um computador lá em casa, né? Minha mãe tinha comprado um computador daqueles grandão, dinossauro. E aí eu fui atrás eu coloquei assim, o que significa quando uma menina gosta de outra menina?
Só Você coloquei fazia isso no essas Google. pesquisas. Eu joguei isso no Google, tá ligado? Porque eu tava sozinho, eu não podia conversar com ninguém, eu não podia conversar com absolutamente ninguém, porque, tipo, na escola eu tinha medo de conversar com os outros, perguntar pras pessoas, né? E em casa eu não podia falar com a minha mãe. E os seus amigos eram mais amigos ou amigas? Eu tinha os dois. Os dois. Na rua eu jogava futebol com os moleques lá, porque eu tinha, os vizinhos meus, era tudo moleque e menina. E também brincava com as meninas também, né? Porque minha mãe fazia amizade, né? Com as meninas. Então, só que eu sempre gostava de ficar com os moleques lá, que era o TT, o Bruno, tá ligado? O Igor, o Lucas, o Jonas, que era tudo ali da rua. E eles andavam de skate também, então, tipo assim, let's go. Entendeu? E aí, nisso, eu joguei no Google lá, o que significa uma menina que gosta de menino? Uma menina que gosta de menina. Aí apareceu lá, lésbica. Aí eu falei, ixi, que isso? Aí na hora que eu vi, ixi, cara, eu falei, que isso? E você realmente assim, não sabia o que era? Eu não sabia. Só que eu ouvia muito esse termo na igreja. Tive um surto, eu falei, eu não posso ficar com mulher. E aí foi aonde eu comecei a namorar um menino. E aí eu lembro que eu ia pra escola e tinha uma amiga minha que falava que o menino gostava de mim. E aí eu fui até essa menina, eu falei assim, mano, quem que é aquele menino lá mesmo que você falou que gostava de mim? Aí você, é o Matheus lá, que não sei o quê. E aí eu fui lá, eu mesmo fui falar com ele. E tal, eu falei assim, é verdade, você gosta de mim? O negócio seguinte, me dá a mão aqui, me dá um beijo aqui, já era. Aí eu falei assim, mas por que você gosta de mim se eu me visto assim? Eu já usava boné, touca, tá ligado? Eu era emo. Eu era emo de verdade, tipo, eu era emo mesmo, entendeu? Eu era emo, rock, pá. Por que você gosta de mim? Eu falei, porque eu gosto de que você se veste, pá. Eu falei, sério? Eu falei, então é isso. Aí ela ficou... Que isso, foi um contrato, juro, praticamente. Foi tipo assim, rapidinho. Aí a gente ficou a primeira vez, e aí nisso não foi bom. Só que eu falei assim, é isso aqui mesmo, né? Tem que ser, não tem que fazer. Então vou pro inferno. E aí nisso, fui lá, e aí a gente começou, aí a gente ficou num relacionamento de 2 anos e meio. Fiquei com ele 2 anos e meio. Mas peraí, você ficou 2 anos e meio com ele? 2 anos e meio. Certo. Nesse meio tempo, a tua mãe desconfiava de algo ou não? Ficou feliz, né? Ficou feliz? Nossa, não, mas antes de você começar a namorar ele, ela já a tua mãe já desconfiava. Porque... Então, tipo, pra ela você começar a namorar foi um alívio. Foi. Ela já desconfiava porque as pessoas falavam pra ela, né? E já tinham falado pra ela que já tinham me visto com menina. E ela já tinha chegado pra poder te crucificar de alguma coisa nesse sentido? Já. E teu pai, no caso? Ele já tinha morrido, né? Ele morreu quando eu fiz 11 anos. 11 anos, cara. E antes dele morrer, você acha que ele já sabia, tinha... porque, tipo assim, ele foi a primeira pessoa a me dar... Eu amo usar boné. Tipo assim, eu amo usar boné. E o boné é uma parada que, tipo, me tem muito, sim, porque uma que ele escondia aquele cabelo horroroso que eu tinha, sabe? Que eu não gostava, eu achava que o boné já me trazia uma figura mais masculina. E também, não sei, eu gostava de boné. E aí, tipo, quando eu era criança, ele sempre fazia feira, que ele vinha pra Poços, sábado e domingo. Ele chegava sexta de madrugada, e aí sábado ele ia fazer feira. E aí, nisso... E eu sempre queria ir com ele fazer feira, e às vezes minha mãe não deixava, e um belo dia ele falou assim, não, deixa vir comigo. E aí um belo dia ele me levou. E eu sempre gostava dos boné dele, ele sempre usava boné, eu tenho até foto de criança usando os boné dele. E aí nesse dia eu tava indo pra feira, aí eu vi uma barraquinha, tá ligado? Com vários boné. E aí tinha um boné vermelho, com o símbolo da Ferrari, pode crer? E eu gostei daquele boné, velho. E aí eu falei assim, nossa pai, eu queria esse boné. Ele falou assim, eu vou te dar. Pô, ele falou, me deu. Juro. Sem julgamento. Tipo assim, sem julgamento nem nada. Ele mesmo colocou em mim assim, ó. Colocou em mim assim e falou assim, nossa, ficou mais bonitinho. Antes de eu continuar te perguntando sobre o teu namoro, né? Essa situação que eu te coloquei agora, de você sempre se identificar como uma pessoa trans. Como é que é o preconceito nisso, Rick? Vou falar pra você. Comigo, antes da minha transição, eu sofria muito preconceito. Tipo assim, muito. Sapatão, sabe? Essas coisas. Já aconteceu até coisas ruins comigo antes da minha transição. Depois da minha transição, eu nunca sofri preconceito. Só um lugar que eu trabalhei, que aí descobriram que eu era um cara trans, e acabou que virou uma coisa horrível, sabe? Mas, assim, diretamente, nunca. Porque a fisionomia masculina, tipo assim, a barba, tudo, me trouxe essa segurança, sabe? Antes os homens falavam assim, você tá achando que você vai ser homem? Você é mulher, que não sei o que, sabe? Aí agora as pessoas só vêm com preconceito se sabem ou se querem falar o que o coração tá cheio, né? Tipo, colocar maldade pra fora, claro. entendeu?
Mas diretamente se na rua, no banheiro, as coisas, não acontece nada. E no digital? Graças a Deus. E no digital? Ah, no digital sim. Esse é porque aí foda, você né, coloca lá, né, homem trans. Aí os homens que se sentem ameaçados de alguma forma, né, vai lá e discrimina o ódio deles. Mas é aquela coisa, né, na internet todo mundo é grandão, né? É lógico. Então, né? Mas é isso, tipo, de uma forma ou outra, sim. Então agora volta pra parte que você namorou o Matheus. Certo. Pode falar o nome dele? Senão o Pode, Chusca corta não, aí. pode Ó. sim. Foram 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio. Cara, E como é aí- que foi? Pô, deve ter sido um martírio, né, cara? Mano, 2 foi anos como- e meio. Tipo assim, não foi tão trash, porque, tipo, eu gostei muito dele como pessoa. Ele era uma pessoa muito massa, sabe? Tipo assim, ele era um cara divertido, carinhoso. Eu tô falando ele era porque ele faleceu Ô, há louco, uns cara. 2 anos atrás. Teve câncer, e aí ele chegou a Que falecer. isso, cara. Juro. Recente pra caramba. Recente pra caramba. Fiquei muito triste. Eu tava trabalhando quando eu recebi a notícia. Ah, Mas, enfim. E aí, nisso, foi, tipo, tranquilo até de levar, porque ele era muito gente boa. Então, a gente saía, se divertia, rachava o bico de rir, entendeu? Então, tipo assim, a gente beijava as coisas, mas era mais ria do que beijava, sabe? Era Então, meio que uma descoberta pros dois, né? tanto é que, tipo, depois que a gente terminou, ele se assumiu gay. Ah. Juro. Ele se assumiu gay e eu, né, lésbica. Né? Porque aí depois de... Que primeiro você se assume assim, ó. Primeiro você é bi, né? Aí depois você fica lésbica. Aí depois eu fui pro trans. É mais tipo uma escadinha pra poder ficar seguro, né? Pra entendeu? poder ser aceito aos poucos, né? Seria mais ou menos isso, né? Porque, tipo assim, eu ficava com homem e com mulher, né? Com homem e com mulher. Aí depois eu fiquei só com mulher, aí depois eu fui lá e me assumi trans. A gente vai entrar em outro assunto que é, obviamente, para poder entender quando que você teve noção desse mundo da transição, tá? Até mesmo para você querer ir atrás da cirurgia, Sim. de você começar. Mas antes disso, Chusca, solta aí o nosso Tal Que Eu Passa, que todo mundo já conhece. É óbvio que o Henrique não ia ficar de fora desse, hein? Rick, você já acompanha a gente, sabe que é esse quiz, né? Eu sei, eu acho massa. Então bora lá, vamos ver se o Rick consegue ficar no top 3 do nosso Tal Que Eu Passo. Acertou, 100 pontos. Errou, passa. Fechou? Let's go. Então bora lá. Vamos lá. Fala uma marca com a letra P. Puma. Boa. Fale uma cor com a letra P. Preto. Fale um objeto com a letra P. Passo a pá dela. Fale um carro com a letra P. Palio. Fale uma cidade com a letra P. Palmeira. Palmeiral. O que significa 6-7 em português? Ah, tá. 7, 8. Não, 6, 7. Qual idioma é falado em Moçambique? Moçambiquês. Quantas letras tem DVD? 3. E CD? 2. E paralelepípedo? 7. Quantos ovos põe um galo? 2. Me fale um animal mamífero. O que seria o fofinho mesmo? Cite 3 números ímpar. 3, 5, 7. Me fale um número primo. O primo. Seu primo é filho de quem? Da mãe dele. Onde fica o muro de Berlim? Berlândia. Sushi é originário de qual país? Japão. Fale o nome completo do Justin Bieber. Justin Bieber. Com quantos paus você faz uma canoa? Um só. Quantas rodas tem um carro? Um carro? Uma só, acho, não sei. E um triciclo? Quantas horas tem um carro, um triciclo? Quantas rodas? Ah, tá, rodas. Rodas, 4. quantas rodas? E um triciclo? 2. Cabeça, ombro, joelho e... Pé. Já usou camiseta de lantejola? Já. Como se fala roxo em inglês? Não sei. AC/DC é uma banda de... Rock. Se juntar quibe com coxinha, vai dar? Bom. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco. E da gema do ovo? Amarelo. O que a vaca bebe? Água. Minha sogra é? Não tenho.
Ô Rick, Oi. conta pra gente nessa segunda etapa, então, do nosso talk show, Uhum. nosso podtalk, né? Sim. Como que foi esse início de você perceber a transição? Sim. Igual eu falei, tipo, Fabi, cara, desde o início o espelho sempre falou muito comigo, né? Ele sempre foi meu reflexo, né? E eu nunca era feliz com aquele reflexo. E aí, como a tecnologia já estava bem avançada, então eu ficava procurando muitos caras, tipo assim, caras trans, etc, na internet. E até que achei o primeiro cara trans do Brasil, que ele chama Tarso Brant. Hoje, ele até apareceu na novela das 9, que ele fez aquela interação com a Ivana, sabe? Que retratou uma pessoa trans, entendeu? E aí, nisso, conhecendo a história dele, aí ele foi no Pânico na TV, né? E eu tava nessa escola, na mesma escola ainda, que eu tinha conhecido, né, esse namoradinho meu, Matheus. E aí, nisso, eu tava no Pânico na TV, e aí eu lá, na hora do intervalo, lá no recreio, vendo no celular, assim, a entrevista. Nossa, eu nasci em tal corpo, mas hoje eu sou assim. E ele já tava com barba, tá ligado? Eu falei, que isso? Como assim? Se ele nasceu mulher, tá com barba, ele tá com o visual que eu quero ter, sabe? Masculino. Como isso? Pai, eu assisti a entrevista inteira. E aí depois disso eu comecei a procurar. E aí nesse procurar, eu fiz amizade com um menino, que era um amigo meu, que ele também era um cara trans, né? E aí nisso eu comecei a perguntar, ele era daqui de Poços, eu comecei a perguntar as coisas pra ele, e aí eu falei, mano, você também se sentia assim, assim, assado? Ele falou, também me sentia assim. Eu só parei de me sentir assim quando eu fiz a minha transição, sabe? E aí a gente foi se conectando nos assuntos, nas coisas, eu falava, caraca, velho, eu me sinto assim. Nossa, você também se sente incomodado com o seio e pá, com esse negócio assim? Ele falou, mano, eu uso vários binders, vários top pra apertar, pra ninguém ver. Eu falei, mano, eu também, tá ligado? Aí eu usava, tipo, top, P, entendeu? E eu tinha muito, então machucava demais. Nossa, entendeu? imagina. Então, tipo assim, eu usava uns top bem apertados pra ninguém perceber, mas não adiantava nada, né? Porque meu nome era feminino ainda, né? Então, tipo assim, não adiantava nada ter aquele treco lá. Só que aí, pra mim, de qualquer forma, me incomodava de todas as formas ter aquele negócio avantajado. Eu queria ser reto, sabe? Ser reto igual uma tábua mesmo e arrancar a camiseta quando eu quisesse, entendeu? E aí nisso, nesse papo de vai e vem, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, fui atrás de psicólogo, psiquiatra, porque tipo assim, você não pode começar a transição e ir na farmácia e falar assim, ó, eu me identifico como homem trans, eu quero começar a minha harmonização hoje. Não é assim. Primeiro você tem que passar pelo psicólogo, aí o psiquiatra, ele vai te dar um laudo, aí você vai ficar praticamente 1 ano passando por ele, e aí ele vai te dar um laudo sobre quem você é. Então, a ciência vem e explica tudo isso com a psicologia. Então, a gente tem que passar por esse período com o psiquiatra ou psicólogo, aí ele te dá um laudo. Desse laudo, você vai para um endocrinologista. Esse endocrinologista vai pedir todos os exames da tua vida. Tipo assim, eles vão pedir tudo. Mas não o que você já fez, novos. Para ver qual hormônio seu corpo vai se adaptar melhor, qual dosagem vai ser melhor para você e etc. Entendeu? E aí nisso eu fiz todo esse processo, sabe? Eu fui no psicólogo, do psicólogo consegui o meu laudo, do laudo eu fui pro endocrinologista, que foi o doutor Adriano, mas antes do doutor Adriano eu tenho uma doutora, que ela é daqui de Poços, que ela me conhece desde criança, que ela chama a doutora Regina Sioff, que muitas pessoas, né, daqui de Poços conhecem ela, e ela foi, assim, primordial na minha transição, porque ela é minha médica desde criança, minha médica do meu irmão. E quando eu contei para a primeira pessoa que eu me identificava como homem trans, foi para ela. Não foi nem para esse amigo meu que eu falei, é assim, assim, assado? Não, foi para ela. E ela falou assim, eu sempre soube, desde quando você vinha aqui, quando você era criança. Mas eu nunca falei nada porque eu conheço a sua mãe. Mas eu sempre soube. E aí, quando o doutor Adriano pediu os primeiros exames, eu levei para ela primeiro antes dele, quando saiu o resultado. E no resultado dos exames, sem hormônio nenhum no corpo, sem nada, tava lá que eu tinha muito mais testosterona do que estrogênio. Estrogênio é o hormônio da mulher. Eu tinha muito mais, sabe? Então, tipo assim, ela sempre falava, se a tua mãe quisesse explicações sobre ciência, sobre um tanto de coisa, tem várias. Sobre que forma lá embaixo primeiro para depois formar o cérebro e etc.
Então, a gente se identifica aqui e não lá embaixo, entendeu? E também, você sempre teve muito mais testosterona no corpo do que o estrogênio. Então, tipo assim, e ela foi explicando de formas absurdas, entendeu? Tanto é que ela falou assim, se você quiser trazer tua mãe aqui, eu converso com ela, entendeu? Mas você me tem para sempre. Qualquer coisa que você precisar de mim, pode contar comigo. Então, doutora Regina, eu te amo muito. Que legal, virou uma mãezona. Nossa, uma mãezona. E ela, até hoje ela me pergunta se eu tô bem, ela me vê na rua, manda mensagem no WhatsApp, se tá precisando de alguma coisa. E aí, enfim, fui lá, levei pro doutor Adriano, ele avaliou todos os meus exames, e aí pegou e falou assim, ó, você vai tomar tal hormônio de 15 em 15 dias. E aí, nisso eu falei, ok. E aí, quando eu voltei pra casa já decidida a falar, olha mãe, eu vou começar minha transição. E aí, nisso, eu falei. No que eu falei, a minha mãe falou assim, eu não quero homem barbado aqui em casa, não. Mulher barbada aqui em casa, não. Então, você pode dar um jeito então, de tomar teu rumo. E aí, nisso, automaticamente, né, e agora? Tenho que sair de casa? E aí, automaticamente, eu tinha voltado eu tinha uma amizade aqui em Poços, né, só que se mudou pra... aqui em Poços não era muito a minha amiga ainda, a gente ficou amiga pela internet, que é a Jade. Aí, eu conheci a Jade aqui em Poços, porque ela tinha um canal no YouTube e eu era super fã. E aí, um belo dia, eu vi ela na rua e falei, nossa, eu sou fã e tal. E ela falou, sério. E aí, ali a gente criou um elo ali, sabe? Tipo, conexão na hora ali. E aí, quando veio, a gente começou a se seguir na internet, Facebook, Instagram. E aí, um belo dia, a gente começou a jogar junto. Tipo, jogo de celular, assim, sabe? E aí, a gente começou a trocar ideia. E aí, do jogo foi pro Instagram. E aí, quando veio, ela pegou e falou assim, mano, vem passar uns dias aqui em São Paulo e etc. Aí eu falei, meu, dia 3 de dezembro é meu aniversário, posso ir pra aí? Ela falou, pode. E aí, até então, eu fui. No que eu fui lá, ela trabalhava com Airbnb. No que ela trabalhava com Airbnb, ela falou assim, olha, eu tô querendo contratar um funcionário, se você gostar do trampo, você pode se mudar pra São Paulo, de início você mora comigo, depois a gente vê um lugar pra você morar, e é isso. Mas eu vou te pagar bem pra você ter uma vida boa aqui, pra você não passar perreco, e pra você dar início à sua transição. Falei, sério. E aí eu cheguei em casa, falei, ó mãe, vou embora pra São Paulo, tive uma oportunidade com a Jade, mostrei pra ela quem era a Jade, que ela não conhecia, mostrei pra ela, aí a Jade ligou pra minha mãe, falou, não, pode confiar, a gente, né, somos pessoas reais, de confiança, etc. E aí nessa hora minha mãe deu super apoio pra mim, mas ela sabia que eu ia começar minha transição, entendeu? E aí fui embora pra São Paulo, né, graças a Deus ela me abençoou, né, porque às vezes a gente fica com medo, né, de ir pra uma cidade assim, sem a bênção, né, da mãe, né, que eu acho importante. Mas mesmo triste lá no momento dela lá de tristeza, né, porque eu continuo a mesma pessoa, mas pra eles não parece que é, né, mas eu sou a mesma pessoa. Eu sempre falei, mãe, você é a mesma pessoa, não vai mudar nada, só vai mudar que vai mudar minha aparência, eu vou olhar pro espelho, vou me reconhecer, entendeu? É só isso, eu vou ser a mesma pessoa, entendeu? E aí nisso, fui embora pra São Paulo, comecei a minha transição, e aí eu comecei pelo SUS, né, e aí fui pro endocrinologista do SUS, e aí lá eles passavam a receita pra mim e eu comprava o hormônio. O ruim é que o hormônio é muito caro, então, tipo, você tem que estar bem estável assim, ou pelo menos trabalhando pra comprar o hormônio, que ele é bem caro. E aí eu tomava de 15 em 15 dias, então, imagina, né? O salário era pra isso, praticamente. Né? E aí meu salário era pro aluguel, pro hormônio e viver lá em São Paulo. E aí nisso comecei a minha transição, e aí começou, né? Vinha as primeiras coisas. A primeira coisa que mudou foi a minha voz. Aí eu saí da taquara rachada e começou a vir grave. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo. E aí eu já comecei a ficar feliz, em êxtase, assim, sabe? Daí eu comentava com meu irmão, assim, com um amigo ou outro daqui de Poços, mas mais com a Jade, né? Porque aí ela se tornou a minha melhor amiga, minha irmã mesmo, porque ela tava ali todo momento, né? Então a gente criou um elo mesmo de amizade que hoje a gente se considera melhores amigos um do outro. E aí nisso eu fui, tipo assim, meio que nesse caminho você meio que perde algumas pessoas, mas você ganha as outras, sabe? Porque tem pessoas que afastaram de mim, né? Mas não faz nenhuma falta mais, entendeu? E outras que eu ganhei pela vida. E aí
quando vê, tipo, beleza, ok. Aí primeiro passo comigo foi a voz, e aí depois começou a nascer uns fiapos de barba. E eu morri de medo de não ter barba. Porque eu queria muito ter barba. Eu sempre olhava pro espelho e falava assim, nossa, eu quero muito fazer, sabe? Passar espuminha, fazer assim, passar o... Não é possível, Rick. Nossa, é um saco, velho. Cara, eu ficava assim, olhando pro espelho, meu irmão sabe, no espelho assim do box, assim, às vezes eu tirava uns stories assim, Snapchat, com a cara, né, Luz? Com a cara cheia de espuma, assim. Não é possível, juro, velho, achando que eu tinha barba, juro. E aí, nisso, meu sonho era fazer minha barba. Só que aí, quando ela vem, você não quer tirar nunca, porque você não sabe se tirar vai vir de novo. E aí eu ficava, juro, aí eu ficava com esse código de barra, tá ligado? Esses fiapinhos assim, fiapo não. E aí aqui demorou muito tempo pra crescer, mas veio mais o bigodinho, mas era só um código de barra. E aí no segundo ano, mais pro meio do ano, aí o bigode começou a desenvolver. E aí com o bigode desenvolvendo, o meu corpo começou a mudar. Que aí o corpo muda, né? Aí começa a mudar desde a unha do pé até o último fio de cabelo. Olha só, cara. Juro, o meu cabelo era grosso, etc. O cabelo fica mais fino. E aí é por isso que, tipo, aí vem o rolê da calvície, né? E aí o meu endocrinologista sempre falou, olha, pode acontecer que você pode ficar calvo, isso é um problema? Eu falei, não, tendo barba tá ótimo. Nossa, eu nem aí pro cabelo. Mas eu não quero ficar careca, né? Mas, tipo assim, se ficar, ok. Mas tem vários tratamentos, né, hoje em dia que dá pra fazer. Mas eu tenho a minha barba aqui, tá linda. E aí, tipo assim, conforme isso, eu tava em transição, meu corpo tava mudando, só que ainda tinha um porém. Eu tinha um seio enorme. Tipo assim, era muito grande. Quem me conhece sabe, era muito grande. Tipo assim, dava pra jogar nas costas. Batia aqui na barriga, assim, aqui perto do umbigo. Que assim, isso, hein? Era enorme. Não dava pra perceber porque eu usava 3 top e um binder da Transtore, que é uma loja de homens trans, de várias pessoas, mas mais de todas as pessoas, mas mais pros homens trans mesmo, que aí tem várias coisas para homens trans, tipo binder, que é uma faixa que aperta, né, próteses, etc. Então aí, mano, eu nem respirava, eu falava com as pessoas assim, ó, era tenebroso. Nossa, cara. Juro. E aí nisso eu falava assim, gente, Deus, eu sou muito grato pela minha transição, muito obrigado pela minha transição, mas arranca esse peito de mim, em nome de Jesus, porque eu não aguento mais, tipo assim, eu não aguento mais sofrer, porque eu sofria muito, sabe? Eu tava legal no espelho, meu visual, pá, mas eu olhava pra baixo, aquele turrão, assim, ó. E aí nisso, eu comecei, aí eu tava trabalhando numa empresa, e aí nisso, eu trabalhava numa parte de tênis, né, que tipo, de jogar tênis e tal, então eu ficava muito no sol. E aí, nessa época, aí eu voltei, né? Eu tava em São Paulo, voltei pra Poços. Por causa da pandemia, quebrei. E aí todos nós, né, quebramos na pandemia. Só que aí aconteceu tanta coisa que eu não consegui me reerguer em São Paulo. E aí eu voltei pra Poços, entrei numa empresa, comecei a trabalhar. E aí nisso, eu trabalhava nesse setor. E aí nesse setor era no sol. E aí então, os 3 top e o binder, filho do céu, tava torrando. Aí a minha pele começou a rasgar, tipo assim, aqui embaixo. Nossa. Rasgava, começou a rasgar. Eu chegava em casa, às vezes eu tirava o binder no chuveiro, com água gelada, depois eu ia pra morna e a quente. Que isso, até tirar, porque grudava. Aí todo dia de noite eu fazia curativo, ficava com band-aid não, com gaze, sabe? E antisséptico e etc. E aí até que um belo dia, eu fui trabalhar e tipo assim, doía muito, raspava, saía sangue, só que eu já tinha acostumado, porque era uma dor de anos, entendeu? Eu já tava há anos usando top apertado, eu já tava há anos suportando aquilo. Só que eu chorava muito, porque eu não aguentava mais aquele treco em mim, entendeu? Porque era muito grande. E aí nisso, um belo dia eu tava lá na empresa trabalhando, e um amigo meu chegou lá embaixo, eu tava lá na areia do beach tênis. O amigo meu chegou lá embaixo e falou assim, irmão, olha a tua camiseta. Eu falei, o quê? Ele falou, filho, tá sangrando. Nossa. Eu falei, sério? Porque, mano, eu não sentia mais dor, entendeu? Eu achava que qualquer incômodo era incômodo do binder, e é isso. Na hora que eu olhei assim, o sangue esgerrando assim, ó. Muito, muito. E a camiseta era verde, e aí então, tipo, ficou bem escuro, sabe? E eu falei, nossa, e agora? Ele falou, mano, vai lá no banheiro, tira esse negócio. E aí eu fui no banheiro, eu liguei o chuveiro, e aí eu sempre deixo, né, umas roupas assim lá na minha bolsa, etc, porque eu ficava trocando muito binder, eu tinha uns 3 binders só pra ficar trocando.
E aí, nisso, eu fui pro chuveiro, e aí lá do chuveiro, e aí, mano, conseguiu tirar? Eu falei, mano, não quer sair. E aí o binder grudou na minha pele. E aí, nisso, eu cheguei em casa, né, do médico, eu falei, Deus, não aguento mais. Só eu tava dando a dor, porque eu até esqueci que eu ia, né, e de arrasta. E aí, nisso, eu peguei e falei assim, eu vou deitar aqui e ficar. E aí, pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tava passando mal, né, muito doente, etc. Mas não era nada disso, porque eu sempre fiquei mentindo, né? Pra ela eu sempre tive que mentir, nunca pude falar a verdade. E aí, nisso, eu fiquei os 5 dias em casa, no que eu saí de casa, eu falei, putz, mano, preciso trabalhar hoje. Tenho que colocar o binder pra voltar a trabalhar. Na hora que eu coloquei, foi uma dor, cara, tipo assim, foi uma dor absurda. Porque aí tava curando, entendeu? Minha pele tava voltando a curar. Só que o buraco ainda tava aqui. Eu falei, mano, como é que eu vou colocar esse binder de volta pra trabalhar no sol? O Bruno, do RH, ligou pra mim, mandou mensagem pra mim e falou assim, ô Henrique, você consegue vir aqui em cima rapidinho? Falei, consigo. Fui lá em cima. No que eu fui lá em cima, ele falou assim, mano, o que tá acontecendo com você? Eu sei que você foi no médico, mas você não falou por quê, o que aconteceu? Eu falei, Bruno, você sabe que eu sou um homem trans, né? Ele falou, não sei, e etc. Eu falei assim, cara, tá acontecendo isso na minha vida, e pra mim acabou. Eu quero que, se você não quiser me mandar embora, eu peço demissão, entendeu? Porque de hoje não passa. Ele falou, como assim tá acontecendo? Eu falei assim, mano, de hoje a minha vida não passa. E aí, nisso, ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque é isso. Aí eu mostrei pra ele. No que eu mostrei, ele ficou em choque. Perdeu até o ar ali na hora, tá ligado? Ele falou, não, vamos fazer alguma coisa. Não, a gente vai fazer alguma coisa. A gente gosta muito do você é o nosso melhor funcionário. Todos nós gostamos de você. Até o presidente gosta do você aqui, entendeu? Do lugar que eu trabalhava, né? Vamos fazer alguma coisa. Volta aqui amanhã, tal horário que a gente vai fazer alguma coisa. E aí, nisso, no que eu fui embora pra casa, voltei amanhã lá, no dia seguinte, né? Pensaram assim, vai lá no banco, vê o que você consegue de empréstimo no teu nome, que o resto a gente vai pagar pra você. Olha só. Juro. E aí eu fui no banco, eu consegui 11 mil de empréstimo, a cirurgia é 24 mil reais. Chama mastectomia, masculinizadora. Eu fiz com a doutora Daniela, que é uma cirurgiã, que ela é especialista em cirurgia para homens trans, em São Paulo. E, inclusive, gente, procurem ela, porque ela é ótima. Melhor cirurgiã do mundo. E nisso eu voltei, né? Aí eles me perguntaram qual era o valor da cirurgia, eu falei 24 mil reais. E aí o Bruno começou a mexer todos os papéis, mano, todos os papéis lá, falou com o presidente do clube, e aí nisso eles falaram assim, vai lá no banco, vê o que você consegue de empréstimo. Eu consegui 11 mil reais, aí eles falaram assim, o resto a gente te dá de presente. Caraca, hein, velho. E aí me deu de presente o resto, meu pós-operatório inteiro eu ganhei, entendeu? Tipo, drenagem, tudo, curativo, tudo. Eu ganhei tudo. E aí nisso, mas voltando, aí eu comecei a chorar. Aí o Bruno falou assim, vai lá, faz a tua cirurgia. Pode ir, só vai. O dinheiro tá na mão. Ele me deu o dinheiro assim, ó, vivo, pum, na mão. Fui pra São Paulo, fiz todos os exames foram pagos por eles, entendeu? Eu não tirei nada do meu dinheiro, eles pagaram os exames, juro. Deus, mano. E contando, a minha mãe foi na cirurgia. Juro, ela chorou muito, foi minha mãe e meu irmão, e foi muito importante pra mim esse momento. E você acha que nesse momento que a tua mãe foi um momento de aceitação? Tipo assim, ela respeita, ela não aceita não. Uhum. Aceitar não, nunca. Ela nunca vai aceitar. Mas enfim, e aí nisso, a minha cirurgia inteira, o pós-operatório, tanto é que a doutora fala, tipo, a cirurgia é fácil, o pós-operatório é difícil. O resultado final vem com o pós-operatório. Então, eu tive, graças a Deus, um pós-operatório incrível, com muita dor, mas incrível. E quando eu voltei para Poços, eu tive todo o auxílio da empresa onde eu trabalhei. E o Rick, você acabou de falar aí que, poxa, a cirurgia é fácil, né, entre aspas, o pós-operatório é mais difícil, mas eu tenho certeza que o mental, então, esse é o mais difícil de todos. Mano, né? Como é que foi essa questão da... Puta, eu acho que é foda, né, falar em transição mental, né? Porque o que só faltava pra você era uma transição o corpo. Né, do corpo, porque né? A mente porque já a mente já tava, né? A minha mente sempre esteve preparada. Mas precisou de um preparo, né? A gente não tá preparado
pros outros, entendeu? Entendi. Tipo e assim, pra se ver também. é incrível. Foi alegria, Nossa, né? é lindo. Eu só queria que a minha mãe entendesse isso, entendeu? Eu só queria que ela entendesse isso. Que o Henrique sempre esteve aqui, entendeu? Eu só tive a liberdade de vir, entendeu? Comigo como ser humano. Porque somos sozinhos, gente, no mundo, entendeu? A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, entendeu? Só nasce sozinho quem é gênio, mas morre sozinho, entendeu? Depois disso aí, só Deus sabe. Então, tipo assim, o que custa os nossos pais entenderem as vidas dos outros, entendeu? As nossas vidas, porque somos individuais, entendeu? Eu também sofro dor. Se alguém me der um murro na cara aqui, eu vou sofrer uma dor, entendeu? Então, tipo assim, eu falo pra minha mãe, não é sobre você, a tua vida você já viveu. Agora essa aqui é a minha. Eu sei que você me deu a luz, eu sei que você idealizou uma menina quando eu nasci, etc. Só que eu não sou essa pessoa, entendeu? Então não me mata lentamente. Deixa eu viver, porque aí você vive a vida comigo. Em vez de você se fechar num casulo e ficar lá, ai, nossa, perdi minha filha, sabe? Ô, Rick, a gente vai encerrar e eu quero que você, obviamente, fale um pouquinho hoje da tua vida, né, após a transição, o que é o Henrique hoje, o que o Henrique faz. E só que antes disso eu quero encerrar com uma pergunta para a gente poder finalizar o papo da transição. Fechou. E aí eu quero fazer uma pergunta que você tem toda a liberdade em poder me responder ou não. Fechou? O tempo todo você coloca em que você pensou em fazer, até atentar contra a sua própria vida muitas vezes, num processo de pré-transição. Sim. Mas você acredita que você, por mais que você não atentou contra a sua vida, você acredita que você teve que matar a Letícia para o Henrique viver? Sim. Porque senão eu nunca teria vindo, entendeu? Por isso que eu falo, ela morreu, tá lá, no canto dela, feliz lá com Deus, entendeu? E o Henrique chegou. Porque o Henrique sempre esteve aqui, só que a Letícia ficava ocupando o lugar, entendeu? Tipo assim, o peso da família é muito grande, velho. Tipo assim, você não tem noção, Fabiano, de como é. Igual, eu fiquei muito tempo sem viajar pra ver minha família. Meu irmão sabe. Eu fiquei anos em Poços de Caldas e nunca mais fui pra Belo Horizonte pra ver os outros. Porque quando eu ia, eu era emo, né? Eu já tinha esse estilo mais sapatão, as pessoas já falavam, entendeu? Imagina eu ir com barba na cara, né? Com a barba, com a voz diferente. Eu não sou mais aquela pessoa que eles conheciam. Então, tipo assim, isso aí mexe muito com a tua cabeça. Entendeu? Ô Rick, então antes pra gente poder entrar no nosso último quadro, que é o Talk Talk Quem É, onde tem mais perguntas, essa só foi uma introdução do que a gente vai fazer no Talk Talk Quem É. Certo. E agora eu quero que você olhe para a câmera e, por favor, fale quem que é o Henrique hoje, o que o Henrique faz, me fala dos teus projetos, você tá com um projeto musical, obviamente você quer voltar para o Instagram, né, colocar aí, poxa, vir à tona, você sempre foi um cara tão digital, tão social media, então, poxa, por favor, qual vai ser, o que a gente aguarda do Henrique agora? 2026 ainda tá aí, né, não acabou ainda, né? Vamos lá. Eu falo olhando pra câmera? Pra mim, pô. Pra mim. Fechou. Bom, eu tenho uma marca, né, de acessórios, chama B-Colors, mas no Instagram chama B-Colors, mas chama Colors. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de empreender também, sabe? Eu quero voltar também com a minha marca de roupa, que é o meu grande sonho. E eu sou músico também, né? Então eu tô com um projeto junto com o Victor, com a Jade. Tô postando também sobre o meu projeto de emagrecimento, né? Eu quero conversar com as pessoas, expor isso para as pessoas, porque isso para mim sempre foi um problema, porque eu sempre tive vergonha do meu corpo. Mas eu sei que pode ajudar pessoas, e homens trans também, sabe? Antes eu fazia conteúdo trans, mas parei por alguns motivos pessoais, mas agora que eu sou um homem mais velho, né? Tô com 29 anos, eu queria ajudar pessoas de novo. E quando eu fazia, eu sabia que eu ajudava pessoas. E eu quero voltar a ajudar pessoas, tanto na fase do emagrecimento, né, quanto com a transição, de se encontrar, de eles saberem que eles estão sozinhos, né? Porque o mundo é muito cruel demais. E eu quero realmente abordar mesmo os temas no meu Instagram para ajudar as pessoas. E eu, pessoalmente, assim, quero continuar crescendo, sabe?
porque a gente precisa ter um futuro, né? É lógico. Uma casa pra morar, né? Um Uns carro. boletos pra pagar. Nossa, né? Porque meu sonho um dia é ser pai, então eu quero, Que fera, cara. quero ser um grande pai, quero dar uma vida boa pro meu filho, entendeu? Não quero que ele passe Bom, mas uma infância difícil. pra ser pai já tem um coração preenchido aí ou não? Estamos no caminho de encontrar a morena. Henrique, Oi. viver a vida que Deus te deu ou escolher a vida para viver? Nossa. Complicado essa, hein? Eu queria escolher, né? A gente sempre quer escolher, né? O melhor pra gente. Mas Deus sabe de tudo, então o que Deus fez. Se aceitar de corpo e alma é ser grato a Deus? Sim. Então uma transição seria uma ingratidão? Ixi. Não, porque não tem a ver com o corpo, tem a ver com a mente. A mente, depois o corpo. Quem quer ter sucesso se sujeita a coisas que não gostaria? Com certeza. Amizades verdadeiras se compra com? Amor. Qual a mensagem para quem não tem coragem de viver o que quer ser? Covardia, né? Só isso. Ser covarde. O que o Henrique de hoje falaria para a Letícia do passado? Nossa. Vai ser difícil. Você vai querer não existir mais praticamente todo dia, mas vai dar certo, porque Deus te ajudou. Henrique, Oi. o que é a vida? A vida é uma maravilha, nós que estraga ela. Letícia, o que é a vida? Eu queria pedir perdão pra Letícia por ela ter sofrido tanto. E eu não queria que ela tivesse sofrido desse jeito. Mas ela tá lá com Deus, num lugar melhor, torcendo por mim aqui embaixo. Porque eu quero viver muito. Vem aqui com o seu tigrão, te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, chuchusca! Nossa, eu tenho umas ideias. Essa gravou, hein? Essa gravou, hein?